Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Ronaldo Camilo, mais uma vez trazendo aí a aula do CFO, curso de formação de obreiros. Estamos estudando sobre as epístolas, tanto paulinas como gerais, e dentro das gerais, hoje nós vamos falar de 1 João, 2 João, 3 João e também Judas, tá? Concluindo aí essa apostila nossa. Vamos então aí a 1 João. A primeira carta de a Epístola de João, segundo alguns estudiosos, ela ocupa o lugar de mais elevado nos escritos inspirados, né? Uma carta que tem uma observância muito grande na questão aí da inspiração, a ponto de John Wesley chamá-la de a parte mais profunda das escrituras sagradas, né? É uma carta com conteúdo aí maravilhoso. E sobre o autor dessa epístola, há um consenso aí quase unânime na história da igreja e por meio das evidências tanto externas como internas, que essa carta de João foi escrita pelo apóstolo João mesmo, tá? Não há ninguém aí que contesta isso, tá? Muito embora o nome do apóstolo não apareça no corpo da carta, como acontece em outras epístolas, a semelhança de como com o quarto evangelho e com outras duas cartas na questão aí ao vocábulo, ao vocabulário, ao pensamento, ao estilo, ao escopo, não deixam dúvidas de que o evangelho e as três cartas podem ser consideradas obra do mesmo autor, não há como ter essa dúvida. Então vamos ver quem foi João, tá? Primeiro, João era filho de Zebedeu e Salomé e irmão de Tiago, tá? O seu pai, Zebedeu, era um empresário da pesca e sua mãe era a irmã de Maria, mãe de Jesus. João, ele era galileu, né? E certamente deve ter sido crescido aí em Betsaida, às margens do mar da Galileia, tá? Ele, semelhante a seu pai, também era pescador. Então, aí falando um pouquinho aí de João, né? Ainda mais sobre João, inicialmente João era discípulo de João Batista, e depois da morte de João Batista, João abandonou as redes para integrar ao grupo permanente aí de Jesus, ao grupo de Jesus de forma permanente. Então, antes de Jesus, ele foi discípulo aí de João Batista, aí João Batista morreu e ele abandonou as redes e para integrar o grupo de Jesus permanentemente, tá? Tornando-se mais tarde um dos 12 apóstolos, né? Um dos 12 que estavam levando o evangelho aí ao mundo, tá? João tornou-se integrante do círculo mais íntimo de Jesus, junto com Pedro e Tiago, né? Eles eram os que estavam mais próximos. João também integrava esse grupo seleto que desfrutava de uma intimidade maior com o Senhor Jesus Cristo, como nós falamos também aí do apóstolo Pedro. O apóstolo João, juntamente com Tiago, estavam bem próximos aí do Senhor Jesus Cristo, tá? Eles acompanharam Jesus no Monte da Transfiguração, lá em Lucas 9:8, a casa de Jairo, Lucas 8:51, onde Jesus ressuscitou a filha de Jairo de 12 anos, também no jardim lá do Getsemane, na hora mais extrema da agonia de Jesus, eles estiveram mais próximos ali do mestre, está lá em Marcos 14:33. Então, desses três apóstolos aí, João é o único que encostou a cabeça no peito de Jesus e foi chamado de discípulo amado. Essa era a referência que fazia de João. No quarto evangelho, João se refere a si mesmo como o discípulo, o outro discípulo, o discípulo a quem Jesus amou, ou ainda aquele que se reclinou sobre o peito de Jesus. É a forma que ele vai se referir lá no evangelho escrito por ele, por João, falando de si mesmo como discípulo, todo discípulo, discípulo a quem Jesus amou e aquele que se reclinou sobre o peito de Jesus, tá bom? João também acompanhou o julgamento e a crucificação de Jesus. Enquanto os outros apóstolos fugiram, João pôde estar presente no julgamento de Jesus e também estava lá na sua crucificação. No momento esse que ele assumiu a responsabilidade de cuidar da mãe de Jesus, de cuidar de Maria. Foi João também uma testemunha ocular da ressurreição e da ascensão de Cristo, ele estava presente também.
Esse João também foi um dos primeiros a ver o túmulo vazio e a testificar do Cristo ressurreto, primeiro na casa com as portas trancadas e depois lá no mar da Galileia, tá? Você vê que João está bem presente aí no ministério de Jesus. Quando Jesus foi assunto ao céu, João estava presente entre os discípulos que olhavam para as alturas enquanto Jesus subia. Está lá em Atos 1 e 9, né? Então, o autor é testemunho ocular e ouvinte de Jesus. Ele viu, ele ouviu e ele tocou em Jesus, tá? João faz essa referência aí, tá? João tornou-se também uma das colunas da igreja de Jerusalém. E por volta do ano 40 depois de Cristo, Paulo e Barnabé subiram a Jerusalém, e aí Tiago, Cefas, que é Pedro, né? E João eram considerados colunas da igreja em Jerusalém. Está lá em Gálatas 2, do 6 ao 10. Muito embora não tenhamos aí nenhum registro de milagre operado por ele, ele tinha autoridade de dizer como Pedro ao paralítico, olha para nós, lá em Atos 3 e 4. Tá? Ele tinha essa autoridade também. João passou os seus últimos dias em Éfeso, e é muito provável que João tinha fugido para Éfeso por volta do ano 68 depois de Cristo, antes da destruição da cidade de Jerusalém por Tito Vespasiano, né, no ano 70 depois de Cristo, né, do imperador Tito. Depois foi imperador Tito, né? Dali ele foi banido para a ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, onde ele escreveu o livro do Apocalipse, tá? João morreu de morte natural, diferente dos demais apóstolos, ele morre de morte natural, enquanto todos os outros apóstolos foram martirizados. Ele foi o único dos apóstolos que morreu de morte martirizado. O seu irmão, Tiago, foi o primeiro dos apóstolos a morrer, enquanto João foi o último a morrer, tá? Tiago primeiro, João o último, os dois irmãos. E de acordo com Irineu, o apóstolo João viveu até o tempo de Trajano, tá? João morreu aí por volta do ano 98 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Trajano. Então, ele consegue aí dos apóstolos viver, ter uma vida mais longa, até porque os demais foram martirizados e ele morreu de morte natural. Data e local da epístola. Alguns estudiosos acreditam que João escreveu esta carta, essas 3 cartas canônicas, por volta do ano 60 depois de Cristo, de Jerusalém, antes da destruição da cidade pelos romanos. A data mais aceita, porém, situa essas cartas em um momento posterior, tá? É muito provável que o apóstolo João, o último representante do colégio apostólico vivo, tenha passado os seus últimos dias morando na cidade de Éfeso, a capital da Ásia Menor, tá? Acredita-se que ele morou lá. E é quase certo que João escreveu essas cartas e as outras 2 epístolas em Éfeso, lá na cidade de Éfeso, onde João pastoreou a igreja nos últimos dias da sua vida, tá? Estudiosos normalmente datam a composição das epístolas de João entre 90 e 95 depois de Cristo. A razão para isso é o fato de as epístolas terem sido escritas para contra-atacar os ensinamentos dos gnósticos, né, que estavam ganhando aí a proeminência perto do final do primeiro século. Então, como eles estavam crescendo e ele vinha combatendo o gnosticismo, então define-se essa data aí entre 90 e 95 depois de Cristo. Para quem João escreveu a carta? Os destinatários da carta. A primeira carta de João não foi endereçada a uma única igreja, nem a uma pessoa específica, mas às igrejas do primeiro século. Tá? Trata-se de uma carta circular, tá? Uma carta universal, geral, católica, como queira, né? Como já explicamos para os irmãos. Era uma carta circular. João se dirige aos seus leitores com palavras ternas e de amor. Né? Os termos como filhinhos ou amados aparecem várias vezes aí no texto desta carta. E indica que o autor é de idade avançada também, né? Como um pai da igreja, ele considera os leitores seus filhos espirituais. Quando João escreveu essa carta, da cidade de Éfeso, muitos dos cristãos já pertenciam à segunda ou até mesmo à terceira geração aí de cristãos, tá? Então já havia renovado aí as gerações de cristão e João já estava numa terceira aí, provavelmente uma terceira geração aí de cristão, por isso que ele trata aí como filhinhos, como eles fossem filhos espirituais do apóstolo
João. É, nessa época, a igreja de Éfeso já havia perdido o seu primeiro amor, que ele mesmo escreve a carta dada pelo Senhor Jesus Cristo no Apocalipse capítulo 2, e aí no caso o versículo 4, tá? E o período que acatava a igreja não era a perseguição, mas a sedução. O problema não vinha de fora, mas de dentro. A igreja de Éfeso agora não sofria o problema externo, ele sofria o problema interno, que era a sedução, e aí o problema vinha de dentro. Jesus já havia alertado que muitos falsos profetas se levantariam e enganariam muitos, tá? Está lá em Mateus 24 e 11. Então, nós vemos o Senhor já enfatizando isso, e agora João vê esse problema que Jesus havia citado acontecendo lá na região em que ele estava. Tá? Paulo também já alertava aos presbíteros da igreja de Éfeso acerca dos lobos que entrariam no meio do rebanho e de homens pervertidos que se levantariam por meio deles para arrastarem, no meio deles, melhor dizendo, para arrastarem após si os discípulos, tá? Em Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Esses falsos mestres sairiam de dentro da própria igreja, irmãos. O herege sai de dentro da igreja para fazer um casamento espúrio entre o cristianismo e a filosofia secular. Esse sincretismo produziu uma perniciosa heresia chamada gnosticismo, tá? Há que se ter cuidado até os dias de hoje, porque de dentro do próprio igreja pode sair pessoas para estarem semeando doutrina que não convém com a palavra. É esse perigo mortal que João combate nessa epístola. Ele vem combater esse perigo mortal, tá bom? Vamos falar aí dos propósitos da epístola, né, irmãos? O propósito dessa epístola. João escreveu o evangelho para os seus leitores crescem, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenham a vida em seu nome, tá? Quando ele escreve o Evangelho para os leitores, querendo que eles venham a crer nesse Cristo, nesse Jesus, e uma vez crendo, eles tenham direito à vida eterna. A primeira epístola, por sua vez, foi escrita aos crentes para dar-lhes segurança da salvação em Cristo. Eles terem essa convicção, essa certeza. O apóstolo não teve um duplo propósito para escrever esta carta. Em primeiro lugar, ele expor os erros doutrinários dos falsos mestres, e esses falsos mestres estavam disseminando suas heresias perniciosas no meio do povo. Tá? João mesmo diz assim, lá no capítulo 2, versículo 26. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Tá? João escreveu para defender a fé e fortaleza das igrejas contra os falsos mestres e sua herética doutrina. Então, esses falsos mestres haviam saído de dentro da própria igreja, como está registrado lá no versículo 19 do capítulo 2, e eles se desviaram dos preceitos doutrinários. O João identificou o surgimento de uma perigosa heresia que atacaria implacavelmente a igreja do primeiro século, a heresia do gnosticismo, que já falamos para os irmãos o que é o gnosticismo, mas aqui nós vamos dar uma pincelada novamente. Era uma espécie de filosofia religiosa que tentava fazer um concubinato entre a fé cristã e a filosofia grega. E para os gnósticos era impossível que Deus houvesse assumido um corpo físico material, uma vez que para eles a matéria é mal, o corpo é mal, tá? Eles afirmavam que o seu corpo era um fantasma sem substância, tá? Insistia em que nunca havia tido carne, o corpo humano físico, senão que era um ser puramente espiritual e que não tinha senão aparência de ter um corpo, tá? O apóstolo João, ele se levanta contra essa perniciosa heresia com as palavras veementes, dizendo da seguinte forma no capítulo 4, versículo 2 e 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Ele veemente vai lá e combate essa heresia. Tá bom, irmãos? Os hereges cometiam 3 erros básicos aí, tá? O primeiro era o doutrinário, segundo moral e o terceiro social, tá? Os hereges cometiam esses 3 erros, doutrinário, moral e social. Eles negavam a realidade da pessoa de Cristo, ou seja, a natureza divina humana, que era um erro doutrinário, né? Negavam a necessidade de uma vida santa,
como prova de conhecimento de Deus na questão da moral. E também negava a prática do amor como evidência da conversão, que era o social. Então, esses três aspectos aí, erros básicos aí na doutrina, os hereges cometiam de erro, tá? Que era a doutrina, a moral e o social, negando aí a realidade da pessoa de Cristo, né? A natureza dele divina e humana, também a necessidade de conhecer a Deus e ter uma vida santa, e por último aí negando a prática do amor como evidência da conversão. João descreveu-os com três expressões que chamam a atenção para a sua origem diabólica, sua influência perniciosa e o seu falso ensino. Eles eram, lá no versículo 4:1 diz, eles eram falsos profetas, enganadores e anticristo. Capítulo 2 e versículo 18. São homens falsos e enganadores, tá? Outro propósito aí da epístola era fortalecer e encorajar os crentes em três áreas essenciais, tá? Que eles precisavam encorajar os crentes. A primeira era a área doutrinária, a segunda era a área moral e a terceira era a área social, que eram os três pontos aí que os hereges erravam. E João vem para combater eles, então ele traz um propósito a esta igreja, nessa carta, para fortalecer os crentes e encorajá-los nessas três áreas. Tá? Na área doutrinária, ele estava mostrando a eles que Jesus é o Filho de Deus e que aqueles que não creem em seu nome têm, aqueles que creem no seu nome têm a vida eterna, capítulo 5, versículo 13. Já na área moral, mostrando que aqueles que creem em Cristo são purificados em seu sangue, habitados pelo Espírito Santo e apartados do mundo, e devem, por conseguinte, aguardar a sua vida vivendo em santidade e também em pureza. Tá? E na área social, ele mostra que aqueles que foram amados por Deus devem agora, como prova do seu amor por Deus, amar os seus irmãos. Esse amor não é apenas de palavra, mas um amor prático que se evidencia na assistência daquele que é necessitado, né? Então, João combate as três áreas essenciais aí, mostrando a importância dos crentes estar encorajados e estar praticando aí essas verdades, tá? Um outro propósito aí da epístola é promover segurança espiritual. A carta sugere, assegura aos crentes que aqueles que têm o Filho também têm a vida eterna. E isso, irmãos, é de grande valor para nós o fato de sabermos que temos a vida eterna e a nossa esperança, ela não é terrena, mas ela é eterna. Vamos aí para o próximo tópico da nossa carta, da nossa aula de hoje, a apresentação aí em contraste na epístola, né? A vida de Deus é apresentada por João em contraste absoluto com a vida do mundo, tá? O homem está na luz quando ele está com Deus, e quando ele está sem Deus no mundo, ele está nas trevas. Ou ele está na verdade, ou ele vai estar na mentira, tá? A vida com Deus ele ama, e na vida com o mundo ele aborrece. O homem ou está completamente dominado pelo amor do mundo ou pelo amor do Pai, tá? Fazendo aí essas duas, no caso é invertido aí os dois gráficos, tá? Mas eu estou seguindo a sequência da apostila, tá? E é filho de Deus ou é filho do diabo. São os pontos aí que ele apresenta aí o contraste absoluto com o homem, tá? Em relação a vida com Deus e a vida com o mundo. O homem ou está em um ou em o outro, tá? Sobre o amor na epístola. O amor de Deus e o amor aos irmãos caminham juntos, tá? Precisam caminhar junto, o amor a Deus e o amor aos irmãos. Quem não ama vive nas trevas, tá? Quem não ama não conhece a Deus. A prova do nosso amor por Deus é o nosso amor ao irmão. Está lá no capítulo 4, versículo 20 e também o 21. Tá? Sobre Deus. João diz duas coisas muito importantes acerca do ser de Deus. Tá? Deus é luz e não há trevas, não há nele treva nenhuma. Deus é amor e por causa desse amor ele nos enviou o seu Filho para nos redimir de todo o pecado. Em outras palavras, Deus é luz e se revela, e Deus é amor e se entrega a si mesmo, tá? São duas coisas importantes, dois pontos importantes aí que João fala acerca do ser Deus. Deus é a fonte de luz para a mente e é a fonte de calor para o coração dos seus filhos, tá?
Deus é luz e Deus é amor. João revela isso na sua carta, ele põe esses pontos aí importantes, tá? Sobre Jesus, João combate os hereges gnósticos, mostrando que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Messias prometido e que ele é o ungido de Deus, tá? Já na introdução da sua primeira epístola, João ensina sobre a humanidade e também a divindade de Jesus, né? Ele já vai ensinar na questão da humanidade e da divindade já ali na introdução da epístola, tá? Quando ele fala sobre Jesus. Os falsos profetas negavam que Jesus é o Cristo e que ele é filho de Deus. Então, havia essa negação. E João, já no início aí da epístola, ele fala da humanidade e da divindade. E aí, contrariando os ensinos dos gnósticos, que proclamavam que a matéria era essencialmente má, João mostra que Jesus veio em carne, tá? Tem as referências aí para os irmãos estarem acompanhando aí, falando dessa questão que Jesus veio em carne. Não vamos ler todas elas porque são muitas, tá? Na carta de João, João enfatiza que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu pelos nossos pecados e ele também manifestou-se para tirar os pecados, e nele não existe pecado. O Pai enviou Jesus como o Salvador do mundo, tá? Então, ele vai enfatizar que Jesus é o Salvador e que Jesus morreu pelos nossos pecados, que o Pai enviou Jesus ao mundo e quando Jesus se manifestou foi para tirar o pecado do mundo. E com respeito ao pecado do homem, Jesus é o nosso advogado junto ao Pai e também a propiciação pelos nossos pecados. Ele não só é o nosso advogado, mas também ele é a propiciação. Está lá no capítulo 2, versículo 1 e 2. E ainda o capítulo 4 vai falar da propiciação no versículo 10. Então, um sacrifício propiciatório restaura a relação quebrada entre as duas partes. É um sacrifício que reconcilia o homem com Deus, né? O homem e Deus. Então, esse sacrifício que Jesus ele faz, que é um sacrifício propiciatório, vem aí restaurar, vem restaurar a relação entre as duas partes. E esse sacrifício de Cristo reconciliou o homem com Deus, tá bom, irmãos? Sobre aí o Espírito Santo. João diz que o Espírito Santo nos faz consciente de que Deus permanece em nós e habita em nós, e nós habitamos nele, tá? Ele deixa essa consciência para nós aí da habitação do Espírito Santo em nós, Deus habitando através do Espírito Santo e nós habitando nele, tá? Sobre a separação do mundo. O amor de Deus e o amor ao mundo são incompatíveis e irreconciliáveis, tá? João vai deixar isso muito claro para nós, né? Se amar o mundo, constitui-se inimigo de Deus, tá? Não há como viver o amor do mundo e o amor a Deus ao mesmo tempo, são incompatíveis e irreconciliáveis. O mundo é hostil a Deus e ao crente. Então, os falsos profetas são do mundo e não de Deus, tá? Porque fala a linguagem do mundo. Tá? Todo o mundo está no maligno ou sob o maligno. Por isso, o crente deve vencer o mundo pela fé. Todos os desejos do mundo são passageiros. Então, são pontos aí que João deixou para nós. A hostilidade do mundo contra Deus e o crente, e os falsos profetas que pertencem do mundo e falam as coisas que estão no mundo e não são de Deus. A questão aí de que todo está no mundo, né, está sob o maligno, todo mundo está sob aí o maligno, né? E por isso o crente deve vencer o mundo pela fé, tá? Entregar o coração ao mundo que marcha para a destruição é uma verdadeira loucura. Não podemos entregar o nosso coração ao mundo que marcha para a destruição, e esse é o final do mundo, a destruição, tá? Sobre a obediência. A prova moral de que pertencemos à família de Deus é quando nós vivemos uma vida de obediência, é a obediência a Deus. E para obedecermos a Deus é necessário o conhecimento de Deus, tá? Então o conhecimento de Deus e a obediência devem caminhar juntos, sempre juntos. Eu vou conhecer a Deus e vou obedecendo, eu vou conhecer os mandamentos e vou obedecendo, tá? Aquele que diz que conhece e não guarda os seus mandamentos, e esse guardar está no sentido de obedecer, ele é mentiroso. A obediência a Deus é uma das condições para termos as nossas orações respondidas. Tá? Então somos conhecidos como crentes pela obediência a Deus e pelo amor aos irmãos. A obediência é essencial na vida do cristão e João deixa enfatizado isso na sua primeira carta. Amém? Com isso nós concluímos aí a primeira carta de hoje, que é a carta de João. E aí nós vamos para a segunda carta que é também de João, tá?
Vamos a ela então? Introdução. A segunda carta de João realça uma advertência que também se acha lá em 1 João, tá? Ele vai realçar essa advertência da primeira carta. Ele vai falar sobre os perigos do falso mestre que negam a encarnação de Jesus e que se afastam da mensagem do Evangelho. Ele vai falar sobre essa questão aí dos falsos mestres, né? Que negavam aí a encarnação do Cristo e afastavam o povo do Evangelho. Tudo aquilo que vai nos afastar do Evangelho, toda a pregação, todo líder que nos afasta do Evangelho, ele é um falso mestre, tá? Nós temos que ter um cuidado muito grande, tá? A segunda epístola de João, ela é endereçada à senhora eleita, que é, na verdade, uma incógnita de quem realmente seja, né? Não há assim uma ênfase de quem realmente seja essa referência que ele faz à senhora eleita. Segundo alguns estudiosos, a receptora era uma mulher cristã cujos filhos perseveravam na fé. Está lá no versículo 4, aí falando da senhora eleita. Agora, outros sugerem que a designação não denota uma pessoa em si, mas trata da personificação de uma igreja local, tá? Pode ter sido a questão da mulher, como pode ser também se referido à igreja, tá? São linhas que são defendidas. Seus filhos são os membros da igreja e os filhos da irmã eleita, tá? São membros da igreja no lugar de onde João está escrevendo essa carta, tá? Quando ele se refere à irmã eleita. Essa seria uma maneira metafórica de se dirigir à igreja em anonimato. Escrever em código para proteger a sua vida devido à perseguição contra a igreja e também para prevenir que algum falso mestre interceptasse a carta. Tá? Então, poderia ser uma forma metafórica que ele escreveu devido a esses fatores. O temor e receio em escrever tudo o que necessitava pode ser observado através da leitura do versículo 12, que ele diz da seguinte forma, lá em 2 João: tenho muito que vos escrever, mas não quero fazê-lo com papel e tinta. Antes espero ir ter convosco e falar face a face, para que a nossa alegria seja completa, tá? Ele fala da questão de querer escrever, e tem muita coisa para escrever, mas ele prefere falar pessoalmente, tá? Sobre a data da carta aí, o peso da evidência de João ter escrito todas as 3 epístolas, levando o seu nome, aponta aí para cerca de 90 depois de Cristo, logo depois da primeira carta ter sido escrita. Então, há evidências aí, ou crença de que escreveu logo após a primeira carta, que seria por volta aí do ano 90 depois de Cristo. Sobre o autor aí, o autor se identifica como o ancião, no versículo 1, e a tradição estabelece que essa epístola foi escrita por João, um dos apóstolos, tá? A tradição vai referenciar João como escritor. Propósito da epístola. O propósito principal da epístola é advertir os cristãos sobre a chegada de falsos mestres que negava a divindade ou a deidade de Jesus Cristo e que, por isso, não fosse aceito na igreja e nem mesmo recebido em casa. Né? Ele é muito claro por causa desse perigo desses falsos mestres. Para João, todo aquele que faltasse com o dever cristão de crer na divindade de Cristo não tem a Deus, tá? Por outro lado, todo aquele que perseverava na doutrina integral sobre Jesus Cristo, esse tem o Pai como ao Filho, né? Tem tanto um como o outro, tá? Então João ele vem advertir os cristãos sobre a chegada aí desses falsos mestres, para que eles nem os recebesse em casa, tá? João descreve os falsos mestres dizendo que eles eram carismáticos. Observe só isso aqui, irmãos, que interessante. Eles eram carismáticos, homens de palavras fortes, incisivas e convincentes, tá? Isso fica evidente quando se analisa as seguintes expressões: não confessam Jesus vindo em carne, versículo 7, ou seja, João está se referindo à tese apregoada pelos mestres do docentismo, que era uma vertente aí do gnosticismo, tá? E eles pregavam que Jesus tinha a aparência de um homem, mas na verdade era um espírito, tá? Então tinha que tomar cuidado com esses falsos mestres que estavam chegando com essas mensagens. Tá? Poderia também se referir ao serentismo, tá? Era uma heresia perniciosa que disseminava o seguinte: Jesus era um simples homem e ao ser batizado no Rio Jordão, a pomba desceu sobre ele e ele era o Cristo, né?
que a pomba, melhor dizendo, que desceu sobre ele era o Cristo. Tá? Quando o advento da crucificação, como Cristo não pode morrer, abandonou o corpo de Jesus e morreu sozinho, né? E Jesus morreu sozinho. Então ele diz que a pomba veio, né, sobre ele, que ela era o Cristo. E quando chegou no momento da crucificação, ela abandonou ele e ele morreu sozinho. João considerava esses falsos mestres como possuídos pelo espírito do anticristo, que nega a humanidade de Cristo, né? Eu acho absurda a colocação deles, irmãos. Falar que a pomba pousou sobre Jesus e aí a pomba era o Cristo, né? E quando foi na crucificação, abandonou e deixou ele sozinho para morrer só o corpo, né? É, então, João considerava eles possuídos pelo anticristo, que negava a humanidade de Cristo, né? E propagava um sistema falso e considerava o verbo eterno como sendo uma ficção criada pela imaginação dos próprios cristãos, né? Na verdade, a imaginação deles é que era muito grande e eles atribuíam isso com as suas falsas doutrinas, que o fato de crermos que Jesus é o verbo encarnado era uma criação da nossa imaginação, tá? Da nossa imaginação. No caso dos cristãos, estou falando nossa porque cristão, nós também somos cristãos, né? Claro que de épocas diferentes, tá bom? O tema aí principal da epístola. João repete o conteúdo da segunda epístola, né? A tônica esboçada na sua primeira epístola, que é a humanidade de Cristo. O tema principal dessa carta é conhecimento, verdade e amor, exposição sobre os falsos mestres e combate ao gnosticismo, né? O tema principal aí desta carta. Tema principal ainda da carta fala da palavra e também da verdade, né? A palavra verdade aparece 5 vezes nos primeiros 5 versículos desta carta, né? Quando ele entra nesse tema aí, falando da palavra verdade, mostrando que ela vem a enfatizar, embora é uma carta bem curtinha, ele vai falar dela na questão aí, a verdade em si, a expressão a verdade, aparece 5 vezes, tá? No verso 2 dessa carta, o autor nos ensina que a verdade está em nós. Leiamos lá no versículo 2, por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, tá? O apóstolo, quando escreveu essa carta, deixou bem claro que sabia que algumas pessoas estavam andando na verdade e conforme os mandamentos de Deus, mas que outras não, tá? Ele diz assim, muito me alegrei em ter achado alguns dos teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai, tá? Segundo João versículo 4, tá? No versículo 4. João também volta a frisar o amor como uma norma de liberdade e prática cristã. Está no versículo 5 e 6. Agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que neles andeis. O amor é andar segundo os mandamentos de Deus, tá? É andar segundo os preceitos de Deus. Então, para combater a heresia chamada de gnosticismo, o apóstolo João, escreve sobre a encarnação de Jesus, dizendo que Jesus era humano e ao mesmo tempo divino. Lá no versículo 7, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo, tá? João diz que os enganadores e o anticristo, eles caminhavam juntos e buscavam confundir os cristãos com ensinamentos que ultrapassavam a doutrina de Cristo. E esses tais não conhecem a Jesus, né? O inimigo das nossas almas, ele faz isso, ele coloca pessoas para estar nos enganando, tá? E aí confundir, trazer a confusão daquilo que é o ensino da verdade, tá? E João, ele vai classificar, no caso aí falando desses enganadores, que esses tais não conhecem a Jesus. E a orientação é para não comungar, nem dar boas-vindas àqueles que trazem outro evangelho. Está no versículo 10 e 11. Não é nem para estar comungando com eles, tá? Não é para estar com eles, tá? O apóstolo João concluiu a carta fazendo um apelo enfático para que os cristãos não sejam negligentes na prática da verdade que haviam recebido da parte dos apóstolos sobre a pessoa de Jesus Cristo.
visto que a recompensa de uma vida santa e de perseverança será o recebimento do eterno e completo galardão, né? Então, o apóstolo Paulo ele vai concluir essa carta fazendo esse apelo enfático aí aos cristãos a não negligenciarem a prática da verdade, tá? Nós precisamos viver a verdade, sabendo, irmãos, se nós perseverarmos numa vida santa, que nós receberemos o eterno e completo galardão. Amém? E aí, irmãos, nós concluímos a segunda epístola de João e vamos entrar aí a terceira epístola de João, tá? Que é da aula de hoje, terceira epístola de João. Vamos a ela? Introdução. A terceira epístola de João é caracterizada pela saudação e cumprimentos introdutórios e também a saudação final, como sendo sendo sem dúvida uma carta, tá? Quando ele olhamos aí essas características, saudação, cumprimentos introdutórios e saudação final, nos deixa bem claro que é uma carta. Mas especificamente uma carta de recomendação apresentando Demétrio ao destinatário da epístola, que era Gaio, né? Gaio era o destinatário e a apresentação era o Demétrio, tá? O autor é o apóstolo João, então o autor da carta é o apóstolo João. Nos primeiros versículos, tanto de 2 João quanto do 3 João, o autor se identifica como o presbítero, tá? Observem-se outra semelhança, ama a verdade, versículo 1 das duas cartas, andando na verdade, versículo 4 das duas cartas, e os finais também são semelhantes das duas cartas, tá? O destinatário. João escreveu esta carta ao seu generoso e afetuoso amigo Gaio, tá? Um típico trabalhador cristão autêntico que dedicou seus bens e talentos ao Senhor, tá? Um homem temente a Deus. Sua casa estava sempre aberta para receber os irmãos de fé, tá? Não há como determinar com exatidão quem era Gaio. Tá? Há muitas pessoas com este nome mencionado aí no Novo Testamento, era um nome muito comum, tá? E Paulo menciona um Gaio na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 23. Pode ser o mesmo citado na carta de João, mas isso não pode ser confirmado. Pode ser que seja o mesmo Gaio que o Paulo havia citado e agora João está citando. Tá? O nome Gaio também é citado em Atos capítulo 19, versículo 29, também lá em capítulo 20, versículo 4, e ainda 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14. Tá? O nome Gaio é citado também nessas cartas. E também no livro de Atos. Sobre a data, tá? Os estudiosos datam esta carta entre o ano 85 e 90. Provavelmente o ancião residia em Éfeso quando escreveu a tal epístola, né? Ele escreveu lá de Éfeso, provavelmente, tá? No ano 90. Proposta da carta era elogiar a hospitalidade de Gaio, era também para reclamar as atitudes de Diótrefes, um mestre local que se impunha como superior, ou até mesmo ao apóstolo João, né? Ele se colocava como superior e até se colocava superior até ao apóstolo João, tá? O Diótrefes, tá? E também para elogiar Demétrio, provável portador da epístola, tá? Então ele elogia a hospitalidade, reclama das atitudes de Diótrefes e elogia também Demétrio, que provavelmente era o portador da carta. Qual é o assunto então dessa epístola? O assunto dessa terceira epístola é totalmente diferente das epístolas anteriores, pois João escreveu para elogiar as atitudes hospitaleiras de Gaio, em recepcionar os pregadores itinerantes que andavam em duplas ou até mesmo em grupos, né? Então, a Gaio, ele tinha essa qualidade de recepcionar as pessoas na sua casa, era hospitaleiro, né? E o assunto da carta é totalmente diferente das epístolas anteriores, tá? Porque ele vem elogiar a Gaio nessa atitude dele. A itinerância era uma prática comum das igrejas do primeiro século, né? Que andavam aí os itinerantes pregadores em duplas ou até em grupos. Então era uma prática comum no primeiro século aí para a evangelização, tá?
Mas essa mesma prática começou a ser realizada pelos hereges que objetivavam tão somente ganhar dinheiro fácil, né? Os hereges começou a pegar aí o gancho aí começou a fazer, né? E, infelizmente, nos dias de hoje não é diferente não, viu, irmãos? Nós temos homens que são itinerantes, homens que têm responsabilidade com a palavra, mas tem outros aí que são homens que estão atrás do dinheiro fácil, tá? Indo nas igrejas aí pregar, arrecadando dinheiro fácil. Existe isso hoje, não é novidade, tá? Não é novidade. O problema criado então por Diótrefes, tá? O apóstolo apresenta o problema criado por Diótrefes. No caráter e na conduta, ele era inteiramente diferente de Gaio, né? Gaio é descrito como alguém que anda na verdade, ama os irmãos, hospeda os estrangeiros. Agora, Diótrefes, por outro lado, é visto como alguém que ama a si próprio mais que os outros e que recusa a acolhida dos evangelistas itinerantes e não permite que os outros também façam. Além dele não recolher os evangelistas itinerantes, ele não permitia que os outros faziam, né? E João gostaria de visitá-lo e então irá desmascarar Diótrefes, que se nega a recebê-lo, né? Diótrefes se comporta como se fosse o dono da igreja, né? João gostaria de visitá-lo e então quando ele na visita iria, no caso, aí desmascarar Diótrefes, mas aí ele se negou a receber, tá? Porque ele se portava também como se fosse o dono da igreja. Ele age de uma forma ditatorial, né? E não respeita a autoridade do apóstolo João. Ele não respeitava a autoridade. Então, na carta anterior, João proibiu a hospitalidade para os falsos mestres. Nessa carta, ele estimula os irmãos a hospedarem os verdadeiros pregadores, né, os pregadores da verdade. Tá? Diótrefes, uma pessoa dominante que se opõe à autoridade do apóstolo, além de não receber os missionários, proibiu os membros da igreja de recebê-los em suas casas, ameaçando afastar da comunidade quem fosse ao contrário à sua ordenança, né? E João, na carta, estimula Gaio a continuar sendo o anfitrião dos irmãos missionários, bem como para repreender Diótrefes por sua conduta nada amorosa, né? João vai lá e dá essa recomendação a Gaio, estimula ele a continuar sendo anfitrião e também repreender aí Diótrefes, né? Característica dos três homens mencionados nessa epístola. Gaio era profundamente amado, recebeu a oração, era respeitado e tinha um bom testemunho, era generoso, abençoador e era um exemplo a ser seguido, né? Falando de Gaio. Diótrefes era um cristão carnal, era diabólico, rebelde, era um ditador, era um péssimo exemplo e a motivação de Diótrefes era o orgulho. Tá? Os motivos que governavam a conduta de Diótrefes não eram teológicos, sociais ou sequer eclesiásticos, mas morais. Ele estava ávido por posição e poder. Ele não tinha dado ouvido à advertência de Jesus contra a ambição e o desejo de domínio. Tá? Ele não deu ouvido ao Senhor. Tá? Depois nós temos o Demétrio, né? Demétrio era confiável, bom testemunho dentro e fora da igreja, tinha um bom testemunho, né? É um homem digno de ser imitado. João, ao escrever as suas epístolas, tinha como foco as igrejas existentes na Ásia Menor, próximo aí então a Éfeso, né? Mais especificamente as 7 igrejas da Ásia, que era Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Éfeso, Sardes, Filadélfia e também a Laodiceia, tá? Esses são a nossa terceira epístola de João, e assim concluímos. E aí passamos, irmãos, agora a epístola de Judas, tá? Epístola geral de Judas, que é a última epístola dessa apostila, tá bom? Vamos à introdução dessa epístola. Epístola universal, ou católica, como queira, já explicamos essa questão para os irmãos, de Judas, descreve a preocupação do autor em combater as heresias e os falsos mestres que haviam introduzido na igreja primitiva. Eu quero fazer aqui um comentário com os irmãos, se os irmãos têm observado, irmãos, que ao longo desse estudo aqui das epístolas, parte das paulinas, mas quase todas elas, mas também, e principalmente aí nas gerais,
o combate à heresia e os falsos mestres, irmãos, estão latentes em todas elas. E nós estamos falando na igreja do primeiro século, na igreja primitiva. Não tinha completado 100 anos ainda. E Cristo morreu por volta do ano 30 e 32, 30, 33, ou seja, 70 anos depois aí da morte de Cristo, aproximadamente aí, como que a heresia e os falsos mestres se entraram dentro da igreja. Você imagine hoje, meu querido, como tem tantas heresias aí, falsos mestres, tá? Voltando aqui à aula, ao comentário aqui, ao estudar essa epístola, podemos então identificar aqueles que desejam desviar os discípulos de Jesus Cristo da fé e também sentir a importância de se batalhar pela fé e de permanecer fiel, né? Nós precisamos estudar para poder identificar aqueles que desejam desviar os discípulos de Jesus Cristo, tá? Porque tem hoje muitos falsos mestres no meio cristão, tá? O autor dessa epístola identifica a si mesmo como Judas, tá? Servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, ele se identifica. Por tradição, entende-se que Judas é o autor desta carta, tá? Nós não temos meio dúvida disso. E ele é meio irmão de Jesus Cristo, tá? Uma vez de expor o seu parentesco com Jesus, como quem pede de seus eleitores um reconhecimento da sua autoridade por causa deste fato. Ele se coloca como servo de seu irmão mais velho, Jesus Cristo, e faz referência a Tiago, seu irmão, filho tanto de José quanto de Maria, que possivelmente era mais conhecido que ele mesmo, tá? Então ele faz menção aí de servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Sobre a data. Sobre a data em que a epístola foi escrita, existem algumas hipóteses, tá? A primeira hipótese é que entende que se Judas utilizou a segunda carta de Pedro como fonte de pesquisa para alertar sobre a presença de falsos mestres. Então a epístola pode ser datada do ano 80 aí depois de Cristo. A segunda epístola, a segunda hipótese, levanta as seguintes questões. Se a porção de 2 Pedro foi escrita com base nas informações contidas na epístola de Judas, então esta foi escrita data inferior ao ano 68, né? Porque elas têm alguma semelhança aí na escrita, então uma foi inspirada na outra. Se foi a de Judas inspirada na de Pedro, ano 80. Se foi de Pedro na de Judas, ano 68, tá? Mas nós temos uma terceira hipótese. Qual é a terceira hipótese? É que ambos os escritores se utilizaram da mesma fonte bibliográfica que combatia o gnosticismo e alertava sobre ele e que já circulava desde a metade do primeiro século aí depois de Cristo, ou seja, anterior ao ano 65 depois de Cristo, tá? Portanto, é mais coerente afirmar que a epístola de Judas foi escrita no fim do século I, tá? Uma vez que o assunto em voga nesta época era o combate ferrenho do gnosticismo, né? Então, no final do primeiro século aí, como era combater o gnosticismo que estava crescendo muito forte, então aí pode-se então, entender e ser coerente e afirmar que ela é do final do primeiro século, tá? Sobre os destinatários desta carta, a epístola de Judas foi escrita para os cristãos fiéis, tá? Aos chamados, santificados pelo Deus Pai e preservados por Jesus Cristo. A declaração inicial de Judas incentiva os leitores a batalhar pela fé contra os mestres impiedosos que haviam introduzido na igreja para promover comportamentos imorais, ensinamentos falsos que negavam o Senhor Jesus Cristo. Então ela vai dar inicialmente esse incentivo aos leitores a batalhar pela fé, tá? E qual é então o conteúdo desta carta? A epístola de Judas possui uma estrutura bem definida que permite dividi-la em 4 partes. A primeira parte dela é a saudação dos leitores. A segunda parte é o propósito do autor. E a terceira parte, o julgamento reservado aos falsos mestres. E a quarta parte, a despedida, a exortação aos cristãos para perseverarem na fé santíssima, compreendida entre eles, tá bom? Tá aí a definição aí, o conteúdo da epístola, tá? Vamos aí ao propósito da carta. No início desta carta é notório o desejo do escritor. Judas desejava escrever sobre a importância da salvação, tá? Então no início é bem notório essa questão. Mas no meio, este processo
no meio a este processo, ele descobriu que a igreja tinha sido invadida por determinadas pessoas que estavam ensinando muitas doutrinas heréticas. Então Judas não pôde se eximir da responsabilidade de alertá-los quanto ao grande perigo para que este engano traria, né? Então ele diz assim: senti que era necessário escrever-vos insistindo que batalhasse pela fé uma vez por todas confiada aos santos. Está lá no versículo 3. Tá? A peculiaridade aí desta carta. A epístola de Judas contém informações que não são encontradas em nenhum outro lugar da Bíblia, tá? Como, por exemplo, aí, a citação dos anjos que não guardaram o seu estado original. Somente nessa carta é que você vai encontrar isso, esse conteúdo, tá? Outra informação importante é o confronto entre Miguel e Lúcifer, no relato a respeito do corpo de Moisés, tá? Que ele vai lá e ele não usa a palavra de repreensão contra Lúcifer, mas ele diz: o Senhor te repreenda por causa dos ossos de Moisés, do corpo de Moisés, tá? Dos restos mortais aí de Moisés. E também sobre a profecia feita por Enoque a respeito da segunda vinda de Jesus, está no versículo 14 e 15. Tá? São informações não encontradas em nenhum outro lugar na Bíblia, apenas aqui na carta de Judas. Isso é peculiaridades dessa epístola. Tá? Os triplos da epístola, então, de Judas. Tá? Já na apresentação, o versículo 1, pode-se perceber que o autor gosta dos triplos, né? Essa característica aparece, por exemplo, quando ele se refere aos irmãos destinatários da carta como os chamados, os amados e os guardados, né? Então ele faz o triplo, né? O primeiro triplo aí. Judas começa a carta assegurando que aqueles crentes fiéis em Cristo são chamados por Deus e por eles amados e guardados na verdadeira fé em Jesus Cristo. Ele de forma muito apropriada revela esse cuidado em passar uma palavra de segurança e tranquilidade aos verdadeiros servos de Deus que frequentava aquela igreja, tá? No versículo 2, ele vai usar novamente mais um triplo, né? Pedindo misericórdia, paz e amor fosse multiplicada entre os irmãos, tá? Também são citados os triplos, citados em triplos, né? 3 exemplos de justiça: as dos israelitas, as dos incrédulos, né? Israelitas incrédulos, perdão, dos anjos rebeldes e das cidades e planícies, a saber, Sodoma e Gomorra. Também ele fala de três maldades: a de Caim, a de Balaão e a de Coré, né? São 3 aí, triplos aí que ele usa. Tem mais ainda, né? Há 3 classes de homens maus: os murmuradores, os descontentes e os que andam segundo as suas paixões, tá? Tem 3 maneiras que procedem para com os que erram, tá? Compadecei-vos de alguns que estão em dúvida, salvai, arrebatando-os do fogo, e sede também compassivos em temor, né? Os triplos aí da carta de Judas, tá? Temos ainda esse outro de um slide aqui falando dos triplos, né? Judas está repleta de ilustrações do Antigo Testamento, né? Ele fala do Êxodo, ele vai falar de Sodoma e Gomorra, ele vai falar da morte de Moisés, ele vai falar de Caim, de Balaão, de Coré, também fala de Enoque e também de Adão. Então, os irmãos têm todos os versículos aí que estão dando referência a esses personagens, tá? E no caso aí também as cidades, no caso Sodoma e Gomorra, e o fato do êxodo ter saído. Tá? O uso de Judas das bem conhecidas ilustrações históricas de Sodoma e Gomorra, Caim, Balaão e Coré lembrou aos cristãos judeus da necessidade da verdadeira fé e também da obediência a esse Deus, tá? A esse Deus desta fé. Fala também do julgamento aos falsos mestres, né? Judas não alivia as suas palavras no julgamento reservado aos falsos mestres. Ele deixa bem claro, irmãos, que a incredulidade que promovia entre os crentes e a falta de lealdade a Jesus os destinaria às mais densas trevas. Ele deixa muito claro isso, tá? A rigor da justiça a ser aplicada não será diferente dos juízos proferidos por Deus na antiguidade sobre os israelitas que descrevem a sua palavra, tá?
descreram na sua palavra. Então, os israelitas que deixaram de crer nas palavras do Senhor receberiam o rigor juízo, aplicado não diferente do juízo que o Senhor proferiu aos demais. Enfim, ou seja, Judas ele combate aos falsos mestres aí, falando dos julgamentos reservados a esses falsos mestres, tá? Considerações aí finais desta carta. Na última sessão da Epístola de Judas, que compreende aí do verso 17 até o 25, Judas vai exortar os seus leitores a perseverarem na fé santíssima. Também é fundamentada essa fé na sã doutrina dos apóstolos, tá? E em completa devoção a Deus por intermédio do Espírito Santo. Ele vai exortar os leitores a perseverarem na fé santíssima fundamentada aí nos apóstolos, tá? Ter a devoção, e tudo isso só seria possível através do Espírito Santo. E Judas conclui a sua epístola fazendo notória a defesa ao senhorio de Cristo, ensinando que a natureza de Deus e a de Cristo são a mesma, visto que no Antigo Testamento Cristo é a própria presença de Deus nos homens, entre os homens, melhor dizendo, tá? Então ele faz essa alusão aí e defende o senhorio de Cristo na conclusão da sua carta. Para resistirem, eles deveriam orar, tá? Para resistirem aí às dificuldades, às investidas dos falsos mestres, manter-se no amor, ter a compaixão dos que duvidavam e salvar arrebatando do fogo aqueles que haviam sido envenenados pela falsa doutrina. Então deveriam resistir à falsa doutrina, manter-se no amor de Deus, ter compaixão dos que duvidavam e arrebatar do fogo aqueles que haviam sido envenenados pela falsa doutrina. Tá bom, irmãos? Amém? Com isso, irmãos, nós chegamos aí ao final da aula de hoje, né? Nós temos aí já concluído também a apostila que vai falar das epístolas, né? E os irmãos estão recebendo aí no YouTube todas essas epístolas e os irmãos estejam aí estudando e lembrando sempre os irmãos de que a epístola, o nosso curso é um curso de formação, mas é um curso básico. Então, muitas coisas, por exemplo, as epístolas paulinas, nós falamos de uma forma bem superficial, né? E se nós formos aprofundar cada uma delas, aí vai dias estudando cada uma delas, tá? Mas é para que possamos ter um entendimento aí de uma forma panorâmica sobre as epístolas. Já nas gerais enfatizamos um pouquinho mais, principalmente aí na de Hebreus e de Tiago, né? E nas outras já uma forma mais panorâmica também, mas eu creio que os irmãos têm aí aproveitado desse material que nós temos disponibilizado, o curso de CFO, o Ministério tem disponibilizado para os irmãos, e tem sido de grande valia. Eu confesso aos irmãos que cada vez que eu dou a instrução, cada vez que eu venho trazer o ensino, seja presencial ou aqui montando as aulas online, Deus tem me dado graça de conhecer um pouquinho mais e às vezes algumas coisas que a gente até tem esquecido, a gente vai trazendo novamente à memória, mas Deus tem sido fiel para conosco, nos ajudando, irmãos, a sermos cumpridores aí do propósito que Ele tem em nossas vidas, e quando nós assim o fazemos, nós mesmos somos beneficiados, porque vamos aprendendo um pouquinho mais com os nossos irmãos. Eu sou grato a Deus por cada um dos irmãos aí que tem acompanhado as nossas aulas, que tem estado conosco, que tem estudado as nossas lições e até mesmo questionado, porque nas questões nos faz pensar um pouquinho mais, refletirmos para que possamos dar a resposta que é verdadeira e que o irmão merece receber uma resposta que seja verdade e não somente uma resposta dada, tá? Louvo a Deus pela vida dos irmãos. Quero pedir aos irmãos que continuem orando por mim, perdoe aí às vezes a falha na voz, porque estou gravando aí essas 2 semanas aí 3, 4 aulas por dia, né? 3, 4, não, 4 não cheguei a gravar não, 2, 3 aulas por dia, e aí, não, cheguei a gravar 4 sim, sexta-feira foram 4 aulas, meu Deus, 4 aulas. Então, os irmãos nos ajudem para que, estejam orando para que Deus nos ajude a ter a voz recuperada e poder aí trazer a palavra de Deus, enfim, fazer aquilo que Deus tem no nosso chamado, propósito para nós, tá bom, irmãos? Dentro aí do curso, falando aí especificamente aos irmãos que estão fazendo o curso do CFO, eu quero lembrar aos irmãos que estamos encerrando essa apostila e aí, irmãos, dentro do que eu recebi dos próprios irmãos, nós estamos concluindo aí
todo o curso, tá? Se porventura tem alguma apostila que esteja faltando, passar para os irmãos nos informem, nós vamos ver o que está acontecendo e trazer a matéria para os irmãos que estão fazendo o curso, tá bom? Quero agradecer a Deus em oração pela vida de cada um dos irmãos, que Deus abençoe grandemente. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero te render graças e louvores, ó Deus, porque tu és um Deus eterno e soberano. Deus de toda a glória e de todo o poder, Senhor. Nós cremos, ó Pai, no Cristo encarnado, que habitou entre nós, para nos ensinar, para nos instruir, mas acima de tudo, para nos trazer a salvação mediante o sacrifício na cruz do Calvário, Senhor. Nós cremos, Pai querido, e temos a esperança de que Ele vai voltar, ó Pai, para buscar a sua igreja. E queremos, ó Deus, nesse dia, ó Pai, estarmos, ó Pai, prontos, ó Deus, para adentrarmos as portas das mansões celestiais. Portanto, ó Deus, nos dê graça, nos dê sabedoria, Senhor Deus, para que possamos perseverar, Senhor Deus, na doutrina, Senhor Deus, e também ao Pai querido, seguindo a Ti, como a Tua palavra nos instrui. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada aluno, de cada irmão, de cada irmã, que tem se dedicado e buscado aprender dentro do Teu santo templo, ó Pai, pois Tu és o Deus de poder e o Deus de misericórdia. E é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós oramos e agradecemos, ó Pai, por tudo. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo, seja com todos vocês. Deus os abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá bom? A paz do Senhor, meus irmãos, e até a próxima, em nome de Jesus.